E aí, pessoal, tudo bem? Então, essa será nossa última aula do curso de Introdução à Física Experimental. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer um relatório, tá? Então, nós vamos aprender como fazer um relatório e a atividade avaliativa dessa aula vai ser fazer um relatório, né, do último experimento que nós fizemos utilizando o tracker. Então, vai depender bastante, né, do nosso último experimento para fazer essa atividade. Então, quem não fez, faça o último experimento, né, e entregue, mesmo que atrasado na atividade anterior. Eu vou avaliar fazer essa avaliação e vamos fazer, né, o relatório aqui nessa aula. Então, vou comentar um pouquinho com vocês como que deve ser feito um relatório. Então, a primeira coisa a ser feita no relatório é você escolher um título, né? Então, aqui tem um exemplo, né, de um título, né, de um artigo científico. Então, por exemplo, esse artigo a gente tem o título Preparação e Caracterização, né, do dióxido de titânio dopado com paládio para aplicações de células solares. Em seguida do título, a gente coloca a lista de autores, tá certo? E aqui a instituição, né, que envolve esses autores. Essa atividade ela vai poder ser feita em grupo, tá joia? Então, vocês podem escolher o melhor vídeo, né, que foi gravado e juntar em grupos de até 3 participantes, tá certo? Para mandar esse relatório. Não é necessário que os 3 enviem, né? É necessário que apenas um envie o relatório, mas precisa constar o nome dos 3, né? Se não constar o nome dos 3, eu não consigo avaliar. Então, basicamente, o seu relatório ele vai começar com um resumo, né? Esse resumo ele vai falar para o seu leitor, né, do que se trata esse relatório. Então, né, de forma sintética, você vai fazer dentro desse resumo uma breve introdução, né, uma, duas frases, introduzindo o que você vai falar, quais são os objetivos desse seu relatório, né, no caso desse relatório que nós vamos fazer, nós podemos colocar como objetivos, né, ajuste de curvas não lineares, é, transformação, né, de dados de vídeo para dados numéricos, conversão de dados, uso de softwares, né, para converter dados em vídeo para dados numéricos e realizar um experimento de física, tá certo? No caso, é um experimento de queda livre. Em seguida, né, isso tudo tem que estar bem conciso, né, em uma frase, duas frases. Depois você vai falar qual que é o método que você utilizou, né? No nosso caso, a metodologia vai ser a filmagem, né, do experimento, a transformação do vídeo em dados numéricos e, finalmente, né, a construção de gráficos e a análise desses gráficos. Os resultados são os resultados que você obteve, né, uma linha discutindo os principais resultados que você obteve. Você pode falar, por exemplo, que obteve valores de aceleração próximos, dentro da sua incerteza, próximos à aceleração da gravidade local, ou, sei lá, outro resultado que você acha interessante. E as conclusões, né? Uma conclusão falando se o experimento é ou não viável, se os seus resultados são interessantes ou não. Isso é o resumo, né? Você pode limitar esse resumo a 250 palavras, né? Então pense no resumo entre 150 e 250 palavras para você colocar no seu relatório. Em seguida, você começa com a introdução. Né? Na introdução, você vai situar quem está lendo o seu trabalho do que se trata, né? Para que a pessoa possa ler a sua introdução e não precisa, necessariamente, ela não necessite de acessar outros materiais para entender do que você está escrevendo, tá certo? Então, na introdução, você deve escrever, né, para situar o leitor. É interessante você citar outros trabalhos, né? Então, usar várias referências, né? Você pode também utilizar uma descrição histórica, né, da evolução deste experimento. E a introdução também precisa de uma conclusão, né? Na conclusão da introdução, você vai levantar o que vai ser visto no seu trabalho, né? Os objetivos e os principais resultados. Toda vez que você citar uma referência, na sua introdução, você precisa colocar na sua seção, criar uma seção, né, de referências.
Então, todas as referências que estão na seção de referências, elas estarão ao longo do texto do seu relatório, tá certo? Então, um local interessante para você colocar mais referências é na introdução, certo? Outro local interessante na metodologia, você pode usar a metodologia de outra pessoa, e também na discussão dos resultados, né? Você pode comparar seus resultados com outros referenciais teóricos, outros referenciais teóricos ou da literatura. Então, é importante toda a referência que você cita no texto estar na seção de referências bibliográficas e todas as referências que estiverem na seção de referência bibliográfica estarem ao longo do texto, tá joia? Então, não se esqueçam desse detalhe. Dando sequência, o seu texto ele pode apresentar tabelas e figuras, tá certo? No nosso caso, nós vamos apresentar figuras, né? Figuras dos dados experimentais, figuras da montagem experimental. Então, todas essas figuras, elas precisam ter uma legenda embaixo dela, tá certo? Se as figuras forem retiradas de outros textos, você precisa colocar uma referência de onde você tirou essas figuras, então você coloca a figura, tá certo? Deixa eu desenhar aqui. Você vai colocar nessa situação, desse jeito aqui, ó. Vamos pegar uma caneta. Você vai colocar a sua figura, tá certo? Pode ser um gráfico, pode ser uma figura descritiva. E aí você vai colocar a legenda, tá certo? Então, sei lá, figura 1, tá certo? Aqui você vai fazer toda a descrição da figura, completa. Ah, a gente tem um gráfico no qual o eixo, sei lá, o eixo Y é a altura e o eixo X são os instantes de tempo, certo? Você tem que falar para o seu leitor o que é cada eixo, o significado da curva, todas as informações importantes. Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Dando sequência aqui, né? Então, as referências na figura, você coloca a legenda aqui embaixo da figura, tá certo? Já na tabela, tem um detalhe que é diferente, você coloca a legenda em cima da tabela. Então, você tem a tabela aqui descrevendo algumas coisas, então, tabela, sei lá, tabela 1, e a descrição dessa tabela. Quando você pega essa tabela ou esta figura de outro autor, você coloca a fonte, tá certo? Embaixo, e coloca a referência da fonte. Qual artigo, qual revista que você tirou essa fonte. A mesma coisa aqui na figura, né? Você coloca a fonte e coloca a descrição de onde veio. Se essa fonte for você mesmo, aí você pode colocar o próprio autor, tá joia? Então, é essa forma de colocar figura e tabela. Uma coisa importante é que você deve chamar, né, tanto a figura quanto a tabela ao longo do seu texto. Então, quando você está descrevendo, de acordo com o apresentado na figura 1, né, você pode visualizar o gráfico da posição y com relação ao tempo. Ou, de acordo com a tabela 1, você pode visualizar os dados referentes às medidas tal. Então, toda vez que você for usar tabela e figura, você deve colocar ao longo do seu texto, indicar, né, para o seu leitor para ele verificar essa figura ou tabela. Nunca deve deixar nem tabela nem figura solta ao longo do texto. A mesma coisa é válido para equações, tá certo? Aqui está um exemplo de tabela, né? Então, aqui tem uma tabela, a tabela 1, perfil pessoal dos professores em tempo de experiência profissional. Então, aqui está a identificação dos professores, idade, gênero, tempo de experiência profissional e a fonte, a própria autora, né, que escreveu esse artigo. Aqui figuras, né, uma figura aqui do mapa do Brasil, em que destaca-se a região no qual foi realizada a pesquisa. Tá, destacando-se aqui essa região. Pois bem, e a fonte? O autor, né, tirou aqui do Wikipedia, em 2022. Então, ele citou de onde ele tirou essa figura. Equações. As equações também precisam ser citadas ao longo do texto, né? Elas têm que receber número e elas também recebem pontuação, né? Como pode ser visto aqui, ó, a equação aqui tem uma voltagem é igual a NI
STH menos TC menos RI. Ela tem um número, tá certo? E aí, ao longo do texto, né, usando a equação 1, nós podemos pegar a voltagem através da resistência da carga, né, da carga, né, através da equação 2, e a corrente, através da equação 3. Então, o texto está falando para o leitor, ó, leia a equação 1, leia a equação 2, leia a equação 3. Então, tanto tabela quanto figura, quanto equação, você precisa chamar no texto e todos precisam estar identificados. A metodologia. Né? A metodologia você deve descrever detalhadamente todo o procedimento experimental. Né? Então, de tal forma que qualquer pessoa que leia essa metodologia, tendo os equipamentos em mãos, ela possa repetir tudo o que você fez. Né? Então, é importante você passar para o leitor, né? Quais equipamentos você usou, a marca do equipamento, a precisão do equipamento, a faixa limite, resultados esperados, né? E tudo que o leitor para o leitor entenda, né, e possa validar o processo que foi realizado. Né? Se você só nega alguma informação, por exemplo, precisão do equipamento, eu não forneço. Né? Eu fui lá, fiz o experimento e achei uma distância, né, usando uma régua, com uma determinada precisão. Se o leitor pega uma régua com precisão diferente e não consegue encontrar o mesmo valor, ele pode questionar o seu resultado. Mas se você passa a precisão, então o leitor ele vai precisar, né, o outro experimentador, o leitor do seu trabalho, ele vai precisar usar um equipamento igual ao seu para reproduzir o seu experimento. Então essa informação é muito importante. Os resultados, né? Basicamente é apresentar os resultados, né, discutir esses resultados. Então, talvez comparar com outras referências, né, pessoas que fizeram as mesmas medidas, e, quer dizer, e verificar, né, se esses resultados eles satisfazem os seus objetivos iniciais. Então, aqui a gente tem um exemplo de apresentação dos resultados. Então, na tabela 5, né, comparando com outros métodos computacionais, apresentados na literatura, né, de acordo com a referência 34, nós podemos ver que o comportamento desse cross-entropy foi satisfatório. Né? E aí tem a comparação dos valores obtidos com cross-entropy, aqui é a tabela 5, né? Comparação dos valores obtidos pelo cross-entropy com os valores da literatura. Da literatura na referência 34. Então tem uma comparação, uma tabela comparativa aqui, e o autor aqui desse texto está discutindo isso. Conclusões. Aqui você vai retomar seus objetivos, então você vai falar com o seu leitor, meu objetivo era esse, esse, esse. Consegui cumprir esse, esse, esse. Foi satisfatório por isso, por aquilo. E se eu não conseguir, né, eu vou justificar por que eu não cumpri aquele objetivo. Além disso, você pode sugerir, né, um parágrafo, né, de trabalhos futuros, de possíveis trabalhos que seguem aquele seu trabalho. As referências, né, todas as referências citadas ao longo do texto, como eu falei anteriormente, devem ser colocadas nessa seção. Né? Nunca colocar referência a mais aqui, que estão no texto. Você pode usar uma formatação de referência, né, de acordo com a revista que você vai submeter seu relatório, ou o livro, né, uma editora que você vai submeter o livro. Aqui na nossa disciplina, eu vou pedir vocês para utilizar a referência na formatação ABNT, tá certo? Então, eu vou pedir vocês para dar uma buscada nessa formatação para citar. Aqui está um exemplo de citação ABNT. Eu vou explicar para vocês como que eu acho, né, facilmente essa formatação. Eu vou descartar porque não tem nada importante. Eu uso um site. Né? Eu pego aqui um site que vocês chama Google Acadêmico. Né? No Google Acadêmico, por exemplo, eu vou buscar referências, trabalhos que, por exemplo, falem sobre queda livre, que é o experimento que a gente vai fazer, queda livre. Né? E aí, supõe-se que aqui, ó, isso aqui é um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, o segundo, publicado em 2016. Medidas de G com placa Arduino e um experimento simples de queda livre. Vamos supor que eu li esse artigo, né, achei ele interessante e discuti meu experimento